Olá, bem-vindos a mais um episódio do Diário SA. Hoje vamos mergulhar fundo no relatório gerencial de setembro de 2025, do HGR11. É um fundo imobiliário que a gente acompanha, focado em lajes corporativas. A nossa missão aqui é aquela de sempre: pegar os números, os dados e tentar extrair o que realmente importa para a gente entender a performance e, claro, a estratégia por trás de tudo. Exato. E assim, antes de olhar para o fundo em si, é fundamental a gente entender o ambiente, né? Onde ele operou em setembro de 2025. E olha, foi um mês surpreendentemente forte para o mercado de FIIs. Forte como? O IFIX, que é o nosso termômetro do setor, sabe, ele não só subiu 3,3%, como renovou a máxima histórica. Fechou lá em 3.589 pontos. Uau! E o motor desse otimismo todo foram os fundos de tijolo, que tiveram, na média, uma alta de 4,3%. 4,3% em um único mês para tijolo é bem expressivo. Mas o que acendeu esse fogo todo? Porque até onde eu me lembro, a nossa Selic continuava lá nas alturas. Continuava. E o Copom, de fato, manteve a Selic em 15% ao ano. A mágica aqui, assim, está na expectativa. Na expectativa. Isso. O mercado começou a precificar com mais força o fim do ciclo de alta. Ninguém espera cortes imediatos, tá? Talvez só lá para 2026. Mas o simples fato do aperto ter um fim à vista já muda o humor. E, claro, teve uma ajuda externa fundamental. O Fed. O Fed. O Banco Central americano cortou os juros por lá. Isso, sabe, enfraquece o dólar, aumenta o apetite por risco, e aí o capital estrangeiro olha com mais carinho para cá. Ok, entendi. Então o vento macroeconômico está a favor. A minha pergunta é, o HGR11, ele tá com a vela bem ajustada para aproveitar essa maré? O que os números do próprio fundo dizem? Vamos analisar isso. A cota de mercado fechou setembro em 123,44, enquanto a cota patrimonial, que seria o valor justo, né, dos ativos, está em 155,92. E essa diferença nos dá o famoso P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial, de 0,79. Ou seja, Traduzindo, o fundo está sendo negociado na bolsa com um desconto de 21% em relação ao que os imóveis dele valem no papel. e esse desconto de 21%, essa é a grande questão, não é? O mercado ainda está receoso com o futuro dos escritórios, o fantasma do home office. Então, a análise que precisa ser feita é: esse desconto é um medo exagerado que cria uma oportunidade, ou é um risco real que o mercado está precificando certinho? Essa é a pergunta de $1 milhão. E para responder, a gente precisa olhar para dentro do fundo. Vamos começar pelos rendimentos. O dividendo yield anualizado ficou em 8,3%. E o valor anunciado para o mês foi de 0,85 centavos por cota. Mas o fascinante aqui não é nem o número distribuído, sabe? É de onde ele veio e, mais importante, o que não foi distribuído. Como assim? Explica melhor. A receita total do fundo no mês foi de 1,51 por cota. Aí, depois de descontar as despesas, o resultado final, ou seja, o lucro que poderia ser distribuído, foi de 1,28 por cota. Pera aí. Se o fundo gerou R$ 1,28 de lucro por cota, por que ele só distribuiu 85 centavos? Isso é quase um terço do resultado que ficou guardado? Essa decisão não irrita o cotista que vive de dividendo? Filosofia da gestão. Em vez de distribuir tudo e criar um rendimento que sobe e desce muito, eles preferem reter uma parte na reserva. Ah, para suavizar a distribuição. Exato. Para suavizar as distribuições futuras, garantir mais previsibilidade e também ter caixa para oportunidades, né? Mas o mais incrível é de onde veio esse resultado tão robusto de 1,28. Não foi só de aluguel. Certo, porque a receita recorrente de aluguel não costuma variar tanto assim de um mês para o outro. O que aconteceu de diferente? A gestão foi pro ataque. O resultado foi turbinado por ganho de capital com venda de ativos. Entrou no caixa a 9ª parcela da venda do Brasil Interpartes, que somou 1 centavinho por cota, e o mais relevante, a 3ª parcela da venda do edifício Faria Lima. Essa contribuiu com 0,41 por cota. 41 centavos só de uma venda? Exato. Isso mostra uma gestão ativa que não fica sentada esperando o aluguel cair. Ela recicla o portfólio, vende o que acha que já amadureceu para realizar o lucro. Entendi.
Então a história que o relatório conta é de uma gestão que joga tanto no ataque, vendendo para gerar lucro, quanto na defesa, retendo parte desse lucro para dar estabilidade. Agora vamos sair um pouco das planilhas e ir para os tijolos. Afinal, a performance de longo prazo depende da ocupação dos imóveis. E aqui temos um dado que vai assim, na contramão daquela narrativa pessimista sobre escritórios. A taxa de vacância do fundo caiu em setembro. Caiu. A vacância física, que é o metro quadrado vazio mesmo, fechou em 7,7% e a financeira, que mede o impacto na receita, ficou ainda menor, 5,1%. Ok, isso sim é um dado importante. Porque num cenário pós-pandemia, onde a conversa é que escritório morreu, ver a vacância física caindo para menos de 8% é um sinal forte. Mostra que existe demanda por espaços bons, bem localizados. O que causou essa queda especificamente? A entrada de 2 novos inquilinos. A empresa Funchal, que ocupou uma área no ativo Senesp, e o escritório Caique Castro Advogados, que entrou no ativo Jatobá. Mostra que o comercial está trabalhando. E olhando o portfólio como um todo, como está a distribuição de risco? Muitos imóveis, muitos inquilinos? Sim, o portfólio é bem diversificado. São 13 ativos e 39 locatários. O L, que é o prazo médio dos contratos, está em 3,8 anos, o que dá uma boa previsibilidade de receita. Mas isso levanta uma questão importante sobre gestão de risco. Sempre tem aquele contrato que é o contrato, sabe? Aquele que, se não for renovado, causa um estrago. O risco de concentração. Qual é a situação do HGRE 11 nisso? Então, o maior contrato do portfólio, de longe, é com a gigante de tecnologia TOTUS no empreendimento Sênica. E o contrato vence em março de 2027. 2027. Para um FII, é logo ali. Uma não renovação desse porte seria um golpe bem duro. Seria. E o que a gestão está fazendo a respeito? Esperando para ver? Pelo contrário. E aqui a gente vê a parte defensiva da estratégia de novo. O relatório informa que a gestão já se antecipou e está trabalhando na renovação antecipada desse contrato. Ah, bom. Segundo o texto, um acordo comercial já foi firmado. Agora o documento está na fase de discussão jurídica. Sabe, eu acompanho esse mercado há um tempo e essa antecipação é marca de gestão sofisticada. Muitos esperam até o último ano para negociar, mas aí o poder de barganha já mudou de lado. Fazer isso agora, com mais de 2 anos de antecedência, é uma jogada de mestre. Exatamente. Fechar esse acordo com a Totavis agora é como tirar uma pedra do sapato do fundo. Garante a receita, estabiliza a ocupação e dá tranquilidade para a gestão focar em outras coisas. É muito proativo. Falando em gestão de risco, vamos tocar num outro ponto sensível: dívidas. O fundo usa alavancagem? Usa, mas de forma bem controlada. A alavancagem hoje representa 2,5% do valor do portfólio. Em números, é uma dívida de 46 milhões de reais de uma operação de CRI. Ok. A gestão pode dizer que a dívida é saudável, mas 2,5% de alavancagem com juros a 15% ao ano ainda me parece um risco. O custo disso deve ser alto. E se a Selic demorar mais para cair? É a pergunta certa a se fazer. E a resposta da gestão vem em 2 partes. Primeiro, a estrutura da dívida. 77% dela, ou seja, uns 35 milhões, tem vencimento no longo prazo, para depois de 12 meses. Isso alivia a pressão de caixa no curto prazo. Isso. E segundo, eles têm uma trajetória de desalavancagem projetada. A expectativa é que esse percentual caia para 2,3% no início de 2026 e continue diminuindo. Então existe um plano claro para quitar essa dívida. Sim. E tem mais um detalhe. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a gestão argumenta que, na prática, eles operam com caixa líquido. Caixa líquido. Eles pegam o valor da dívida, mas subtraem o caixa que o fundo tem e outros investimentos em CRIs de baixo risco que ele possui. Nessa conta, os ativos financeiros superam o passivo. É uma forma de dizer que, se precisassem quitar tudo amanhã, teriam recursos para isso sem precisar vender um imóvel às pressas. Isso torna a estrutura bem mais confortável. Faz sentido. Olhando para frente, então, o que a gente pode esperar? O relatório menciona um funil de locação. O que isso significa na prática?
Significa que a queda na vacância de setembro não deve ser um evento isolado. O funil representa negociações que já estão rolando para alugar mais 1.363 metros quadrados. E, além disso, o relatório destaca duas negociações cruciais que devem ser concluídas até o final de 2025. Uma delas, imagino eu, é a formalização final da renovação com a Totves. Qual é a outra? A outra é a ação revisional do contrato de aluguel com a Bfly. De tempos em tempos, a lei permite que o aluguel seja reajustado ao valor de mercado, né? Certo. A expectativa da gestão é conseguir um reajuste acima da inflação, o que aumentaria a receita desse contrato. Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça para o futuro. Temos novas locações nesse funil, a chance de um aumento real no aluguel da Bfly e a amarração do contrato gigante da Totves. O cenário parece bem construtivo. Muito. E a gente ainda precisa adicionar aí o fim dos períodos de carência de contratos importantes como os da BP e do Sírio-Libanês. Em breve, esses contratos passam a gerar receita cheia, sem descontos. A combinação de tudo isso sustenta um viés bem positivo para a geração de renda do fundo nos próximos semestres. Então, o que tudo isso significa? Resumindo, o relatório de setembro de 2025 nos mostra um fundo de escritórios que está conseguindo remar contra a maré, reduzindo a vacância no mercado em recuperação. É uma gestão que joga no ataque para realizar lucro com venda, mas que também joga na defesa, planejando com enorme antecedência a renovação do contrato mais crítico. A síntese é perfeita. O HGR11 parece estar navegando bem no cenário de juros altos e, vale lembrar, continua sendo negociado com aquele desconto de mais de 20% em relação ao valor dos seus prédios. A estratégia parece muito equilibrada entre a gestão operacional, a comercial e a gestão financeira prudente. Para fechar, o próprio relatório deixa uma provocação. Ele sugere que, com os FIIs ainda descontados, o momento pode ser oportuno para alocar. Considerando que a queda da Selic é esperada para 2026, mas o mercado é uma máquina de antecipar o futuro, a questão que fica é: até que ponto esse desconto que a gente ainda vê nos fundos de tijolo, como o HGR11, já reflete essa recuperação? Ou será que ainda existem riscos no cenário que o otimismo recente do IFIX não está capturando e que poderiam frear essa retomada? Fica a reflexão. E para não perder as nossas próximas análises, é só clicar em seguir. Este episódio foi criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!